Tudo o que você acredita e persiste acontecerá. Palestra completa realizada em 3 de novembro de 1967. Resumo e notas. Segundo o texto, os pregos que foram usados para crucificar Jesus Cristo não são pregos reais, mas sim vórtices. Os vórtices estão localizados em diferentes partes do corpo, incluindo cabeça, mãos, pés e laterais. Disse que os 6 vórtices formam uma estrela de 6 pontas, conhecida como estrela de Davi ou Mogen Davi. Ele explica que a crucificação não é o que o mundo acredita que seja. Em vez disso, é a experiência mais estática que se pode imaginar, e os pregos são na verdade vórtices. O acontecimento aconteceu no início dos tempos e a memória dele é descrita no capítulo 42 do livro dos Salmos. Ele explica que o ser que somos é o Cristo cósmico, que está pregado nas cruzes da humanidade. Isto é representado pela estrela de Davi de 6 pontas. O êxtase da experiência da crucificação está além das palavras, mas depois disso, há um esquecimento completo, e viemos a este mundo pregados nestas cruzes. Contudo, num momento predestinado, nascemos do alto, e todo o estado se desenrola dentro de nós, e então sabemos quem é Cristo. Agora, se eu lhe dissesse que tudo o que você acredita, se você persistir, acontecerá, que todas as coisas são possíveis para quem acredita, você acreditaria? Então, se você me perguntasse: você tem algum motivo para fazer essa afirmação ousada? Se eu citasse as Escrituras e dissesse que estas são as palavras de Jesus Cristo, você poderia dizer: bem, afinal de contas, esse é Jesus Cristo, mas sou simplesmente John Brown, e não consigo acreditar que seja lá o que presumo que sou. Se eu persistir nisso, isso se tornará uma realidade. Isso só porque você não sabe quem é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a verdadeira identidade de cada homem. Diga: eu sou. Este é Jesus Cristo, isto é Deus. Bem, o homem não acredita nisso. Ele dirá: bem, isso é muito bom para alguém que é chamado de Jesus Cristo, que é chamado de Deus ou Filho de Deus, mas certamente não para mim. Bem, eu lhe digo, a verdadeira identidade de cada homem é Jesus Cristo. Agora, esta noite, quero mostrar a você quem Jesus Cristo realmente é. Eu lhe disse e falo sério que estive na presença do Senhor ressuscitado, que Ele me abraçou e me incorporou em seu ser. Isso foi em 1929. Ele era um amor infinito. Mas quando olhei para ele, vi-o como outro e então, naquele momento, tornei-me o que via. Na verdade, fui abraçado e fundido com o corpo do Senhor vivo, o Senhor ressuscitado. Mas eu não conheci Jesus Cristo. Você não o conhece dessa forma. Eu o via como outro, ele me abraçou e realmente me incorporou em seu corpo, e eu fui um com o Senhor ressuscitado. Mas as Escrituras nos dizem que ninguém jamais viu a Deus, o Filho unigênito que está no seio do Pai, ele o deu a conhecer. João 1 versículo 18. Bem, agora, ver e conhecer são as mesmas palavras em grego, as mesmas palavras. Então, quando me disseram que ninguém jamais viu a Deus, poderia muito bem ter me dito que ninguém jamais conheceu a Deus. Ninguém, exceto o Filho que está no seio do Pai, o deu a conhecer. E isso é verdade. Foi 30 anos depois que o Filho no seio do Pai o deu a conhecer. Quando fui incorporado ao corpo de Deus, não percebi que eu era Deus. 30 anos depois, quando o Filho, Davi, de fama bíblica, rompeu-se dentro de mim enquanto eu explodia dentro de mim mesmo e ele estava diante de mim, não precisei perguntar nada. Ele me chamou de Pai. Bem, quer ele me chamasse de Pai ou não, eu soube instantaneamente quem ele era e quem eu era e a relação entre pai e filho. Portanto, é preciso que o Filho me revele quem eu sou. Eu contarei o decreto do Senhor. Disse Davi, e o Senhor me disse: Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Salmo 2 versículo 7. Bem, agora, quando li isso na escola quando criança, e quando li isso em minha idade adulta,
E quando ouvi isso ser dito por outras pessoas, nunca me ocorreu que esse personagem das Escrituras que supostamente viveu 2000 anos, bem, 1000 antes de Cristo, tinha alguma relação comigo. Certamente não com a relação de pai para filho. Então, é verdade, ninguém realmente conhece o Pai. Ninguém jamais viu realmente a Deus até que o Filho que está no seio do Pai o tenha dado a conhecer. Somente quando dentro do seu próprio será uma explosão e Davi, em espírito, te chama de Pai, então você sabe disso. Mesmo que antes disso você estivesse na presença do Cristo ressuscitado e ele lhe pedisse para nomear a maior coisa do mundo e você a nomeasse, e amor. Nisso ele te abraçou, te incorporou ao seu próprio ser, e você sentiu a fusão com Deus. Mas você não sabia que era ele, nem por um momento, até o Filho. Então é verdade, só quando o Filho revela é que vocês realmente sabem quem vocês são. Então as pessoas não conhecem Jesus Cristo. Eles dizem, bem, está tudo bem para Jesus Cristo. Mas estou lhe dizendo por experiência própria que Jesus Cristo é a verdadeira identidade de cada homem. Diga eu sou, Êxodo 3 versículo 14, esse é Jesus Cristo, esse é o Senhor Jeová, esse é Deus. Não existe outro Deus, não existe outro Salvador. Você saiu de si mesmo. Todos estes procederam do corpo do Senhor Jesus Cristo. E todos os seres retornarão, tendo completado sua jornada, ao único corpo, o Senhor Jesus Cristo, que é o único Espírito, o único Senhor, o único Deus e Pai de todos. Então, todos estão voltando, mas não retornarão até que esta experiência ocorra dentro deles. Agora deixe-me explicar desta forma. No final do capítulo 7 de Lucas, é dito que ele perdoou os pecados de uma mulher, e aqueles que estavam sentados com ele à mesa disseram: Quem é este que perdoa pecados? Depois entra neste pequeno drama, e o drama é este, que ele foi de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, ensinando e trazendo as boas novas do reino de Deus. Havia com ele 3 mulheres, Maria Madalena, Joana e Susana, e elas o sustentavam com suas posses. Bem, quando você ler estas palavras e se não estiver ciente deste grande mistério das Escrituras, bem, então você chegará à mesma conclusão que todos os estudiosos chegaram. Porque aqui está o grupo de estudiosos mais instruídos hoje, porque eles se baseiam em todos os estudiosos do passado, e nestes 12 volumes da grande Bíblia dos intérpretes, esses estudiosos fizeram esta observação. E esta é a exegese que consiste simplesmente em separar as palavras e tentar chegar a algum entendimento delas. Isto é o que dizem, que Jesus não dependia da hospitalidade casual, mas era sustentado por mulheres ricas com os seus recursos. Você pode acreditar nisso. Alguém que dirá a você, a mim, a todos: tudo o que você deseja, acredite que você o recebeu, e você o receberá, para depender de outro? Que todas as coisas são possíveis para aquele que crê. Agora estou citando com precisão a Bíblia dos intérpretes, considerada a obra mais erudita do momento, porque eles têm como pano de fundo esses cerca de 150 homens que trouxeram isso. Eles têm uma enorme variedade de trabalhos acadêmicos e pesquisaram, examinaram com um pente fino e, ainda assim, chegaram a isso. Por quê? Porque eles não experimentaram Jesus Cristo. Como alguém poderia me dizer que Jesus Cristo foi sustentado por mulheres ricas com seus próprios recursos e outros? Eles também acrescentam a e outros. Mas eles mencionam 3. Eles mencionam Maria Madalena, Joana e Susana. Não tem nada a ver com 3 mulheres ricas. Estes são os personagens eternos, pois ainda estavam presentes no túmulo vazio. Não Susana, ela só aparece uma vez, e então outra Maria toma seu lugar. Assim, eles foram ao túmulo e viram o túmulo vazio e contaram o que tinham visto, relataram a sua própria experiência. Mas aqueles que ouvem, e os apóstolos são os que ouviram, disse deles que lhes pareceu uma história fútil e eles não acreditaram. Aí vem uma história que eles caminharam com essas mulheres e esses indivíduos. Quem?
o Senhor ressuscitado. E ele perguntou-lhes: do que se trata? E eles disseram: você não sabe? Você não conhece o grande profeta que foi entregue nas mãos dos anciãos e das autoridades e eles o crucificaram? Eles não o reconheceram. Então ele disse: não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e então entrasse em sua glória? Lucas 24 versículo 26. Eles ainda não o reconheceram. E então, começando por Moisés, na lei, e por todos os profetas, interpretou-lhes o que lhe dizia a respeito em todas as Escrituras. Versículo 27. Eles ainda não o reconheceram. Mas já era tarde e eles o detiveram e pediram que ficasse com eles. Então ele entrou em suas casas, e sentado à mesa, pegou o pão e, tendo-o abençoado, partiu e deu-lhe, e então, naquele momento, eles o reconheceram e ele desapareceu de vista deles. Ele deu a eles e então eles o reconheceram, e ele desapareceu de vista deles. Bem, o que é o pão dele? Um pedaço de pão? Não. Ele disse: eu sou o pão da vida. Quando eu sou no homem se rompe como uma semente que cresce, ela irrompe. Quando quebra, você reconhece a verdade da história eterna. Esta história é verdadeira, está contido no homem. O homem acha difícil compreendê-lo até que ele se rompa dentro dele. Não é algo externo ao homem que está jantando. Já é tarde e ele pega um pedaço de pão, parte e dá. O pão está em todos, esse pão é a eu sou. Eu sou o pão da vida. Está em todos. Você pode dizer, eu sou? Bem, é isso. Chegará o dia em que ela romperá, explodirá como uma semente que se rompe, e o plano está contido na semente. Tudo o que for dito sobre Jesus Cristo e tudo o que ele reivindicou de si mesmo se revelará naquele em quem isso se romper. Então, e só então, ele realmente saberá quem ele é. Então, no final, ele se conhecerá como Deus quando Davi, no Espírito, o chamar de Pai. Davi no Espírito o chamará de Pai e só então. Embora antes disso ele estivesse na presença do Senhor ressuscitado e o Senhor ressuscitado o questionasse. Ele respondeu corretamente. Ele foi abraçado, incorporado ao corpo de Deus, que é chamado de batismo nas Escrituras. Se fomos batizados no corpo de Deus, fomos batizados na sua morte, e se fomos unidos a Ele em uma morte como a dele, certamente seremos unidos a Ele em uma ressurreição como a sua. Romanos 6 versículo 5. Veja a diferença no tempo verbal, fomos unidos a Ele em uma morte como a dele, então seremos unidos a Ele em uma ressurreição como a dele. Então a semente foi quebrada e está sendo quebrada dia após dia, e está surgindo em todos nós. Posso lhe dizer que passei por muitas dificuldades. Recebi ofertas de todos os tipos, diamantes, joias, dinheiro, todos os tipos, meu aluguel pago por 5 anos seguidos, e todas as vezes eu disse: não, obrigado, viverei ou morrerei de acordo com o que ensino. Fique com seu dinheiro e com seus anéis. Eles me trazem todas essas coisas. Nunca aceitei um anel, nem um pedaço pelo meu aluguel. Vou pagar com tudo o que tenho, mas não com você. Mas eles dizem: afinal, esta é uma prática comum. Eu disse: se é uma prática comum, eu não sou comum. Vá para outro lugar. Não estou interessado no que você está oferecendo. Então, aqui estou lhe dizendo, está nas Escrituras, mas um mal-entendido das Escrituras é a coisa mais estranha do mundo. Então, quando os maiores estudiosos interpretam dessa maneira, você não pode culpar a população por dar uma interpretação semelhante a essa passagem. Que ele dependia das mulheres ricas para seu apoio. Mas aí está no versículo 3 do capítulo 8 do livro de Lucas. Mas eu te digo. Então quem são eles, aqueles que me apoiaram? As mulheres que terão uma experiência como Sharon e que me escreverão essa carta.
Apenas um em cada 10 o fará. Não havia 10 de vocês? E 9 não voltaram para verificar a lei que ele ensina, a Lucas 17 versículo 17. Então, um deles volta e pergunta: não eram 10? Então ela escreve sua experiência para apoiar minha afirmação de que devo ter provas e confirmação de que tudo o que é dito sobre Jesus Cristo nas Escrituras deve ser vivenciado por mim. Não deveria Cristo sofrer estas coisas, não deveria ele experimentar estas sensações, estas emoções, e então entrar na sua glória? Então eu devo ter isso. Bem, se 10 tiveram uma experiência semelhante, tudo bem, então 9 não voltarão. Um voltará. Então ela trouxe de volta. Minha amiga Grace Griffith, ela trouxe a dela de volta, quando nas profundezas deste momento, ao olhar para a TV, ela simplesmente fechou os olhos e então disse: devo lembrar o que Neville disse, devo lembrar o que Neville disse. Jack disse: o que ele disse? Espere um segundo, está chegando. E então ela disse das profundezas. Ele me disse: não se perturbe. Estou com você até os confins dos tempos. Mateus 28 versículo 20. Ela está citando as Escrituras. Preciso que estas coisas sejam confirmadas, pois não estou falando com vocês aqui apenas neste nível. Sharon me encontrou em outros níveis, e vai de cidade em cidade, de vila em vila. Bem, tudo começou assim, todas as cidades e vilas. Você está falando em todos esses lugares. Enquanto você fala em todos esses lugares, cheguei a um lugar e era esse campus adorável e maravilhoso. E aqui um jovem solteiro, ele está ansioso, ele tem que te ver, então ele senta ao seu lado e ele te ama. Pela atitude dele, pude perceber que ele te ama, então ele está apaixonado por você enquanto você explica a ele todos os mistérios da palavra de Deus. E eu escutei. Agora, o tempo todo ela não me vê dirigindo nenhum pensamento a ela. Ela vai a todos esses lugares, até mesmo a este com o jovem, mas no final, quando eu a levo para a casa do pai, todos os meus comentários são para ela. E o que eu digo a ela? Eu simplesmente, além do que ela ouviu. Agora, ouço estas palavras. E nossos corações não arderam dentro de nós quando ele nos abriu as Escrituras? Lucas 24 versículo 32. Agora, em todas essas experiências de Sharon, estava apenas falando sobre as Escrituras. Ela usou, em sua carta para mim. Meu coração explodiu, começou a se partir de excitação. Tudo o que você disse simplesmente partiu meu coração de emoção e no final ela mal conseguiu se conter. Nosso coração não ardeu quando ele nos abriu as Escrituras? O que mais existe neste mundo? Se você lê o jornal matinal com atenção e tem alguma memória que vai além, digamos, de um mês, suponha que sua memória retroceda, digamos, 6 meses, você é abençoado, você conhece as contradições? Ora, você pega o que você e eu admiramos neste mundo, a profissão médica. Se você leu o jornal desta manhã e se lembrou do que o mesmo que escreveu algo há cerca de um ano escreveu sobre a mesma condição do coração humano, é uma contradição completa. Mas veja, ele está apenas citando o que outro médico disse. Bem, se existe 1 milhão de médicos no mundo, você sabia que existe 1 milhão de tratamentos diferentes para a mesma doença? Eles estão mais na moda do que a indústria do vestuário. Eles mudam de moda mês após mês. Mas uma coisa que não muda é a palavra de Deus. É para sempre. Então, quando isso acontecer com você e você nascer do alto, tudo o que for dito sobre ele você irá vivenciar. Agora ouça estas palavras. Eu sou de cima, você é de baixo, vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. João 8 versículo 23. Agora, como você pode dizer que isso é secular? Ele lhe diz que não é deste mundo. Então, onde está Jesus Cristo na história secular deste mundo? Ele não é. Ele pertence a uma região totalmente diferente. Enquanto você e eu caminhamos neste mundo,
nascemos do alto. E aquele que nasceu do alto dentro de nós é Jesus Cristo. Ele está em nós, então tem que nascer, mas ele tem que nascer de cima, não de baixo, do ventre da mulher. Ele nasceu de cima, do crânio onde foi enterrado no início dos tempos. Assim, Cristo está sepultado no homem, no crânio do homem, e é aí que ele nascerá. Agora posso lhe contar por experiência própria, acredite. E se todo o vasto mundo se levantar em oposição, não faz diferença, porque vocês irão vivenciar isso. Então deixe-os se levantarem em oposição e apresentarem todos os argumentos, e se por acaso eles forem tão estúpidos para se apegarem a certas coisas, eles citarão esses grandes estudiosos. Não conseguia nem se sustentar. Esse tipo de pessoa que devo adorar? Ele não conseguia se sustentar, dependia do apoio de mulheres ricas, e claro, elas se levantariam na oposição e cortariam sua garganta por isso. Mas apenas aponte a passagem nas Escrituras. Pois esse é o Deus que você adora? Alguém que dependia do apoio de mulheres ricas. E cite. Lá está no capítulo 8 do livro de Lucas. Mas você diz a eles que aquele não é Jesus Cristo, que Jesus Cristo é a verdadeira identidade de cada criança nascida de mulher, e cada criança nascida de mulher experimentará tudo o que é dito de Jesus Cristo, mas tudo. Sofrer não significa mais sofrimento do que você sofreu, do que eu sofri, pois Jesus Cristo em nós é quem desempenhou o papel. Então, tudo o que eu já fiz, foi Jesus Cristo quem fez, pois Ele é a minha vida, a vida de você. Sem Jesus Cristo em nós não poderíamos nem respirar, Ele é a nossa vida. Então Ele teve que sofrer essas coisas de várias maneiras. Ele permitiu isso primeiro e depois experimentou tudo o que este mundo poderia oferecer, assim como você. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, retirou-nos a memória, de modo que não conseguimos lembrar-nos dos horrores pelos quais passamos. Mas passamos. Enquanto isso, posso lhe dizer, acredite literalmente em todos os seus preceitos. Será cumprido literalmente. Aqueles em outras regiões e alguns nesta região. Por exemplo, acredite que você é o que deseja ser. Nesta região? Sim, será. Se eu ousar persistir na suposição de que sou o homem que quero ser e viver como se fosse, independentemente da evidência dos meus sentidos, independentemente de todas as coisas que possam negá-lo, eu me tornarei isso. Tente. Mas as outras coisas que este nível não pode compreender. Não, um dia você cumprirá toda a Escritura. Você também levará aqueles que estão caminhando com você para a casa do Pai. Quando os acolher, simplesmente revelará quem você é, e eu sou aquele a quem eles traspassaram. E posso dizer-lhe que a crucificação não é o que o mundo acredita que seja. É a emoção mais extasiante que você pode imaginar. Não são pregos cravados nas mãos, cravados nos pés e perfurações no corpo. Não, estes são vórtices. Posso lhe dizer que no dia em que experimentei isso, foi apenas uma lembrança, pois foi feito no início dos tempos. Mas neste momento, no capítulo 42 do livro dos Salmos, e destas coisas me lembro. Então esta foi apenas uma lembrança daquele evento. E se a memória do evento foi tão extasiante, qual deve ter sido a emoção original, mesmo que o que se seguiria seriam os horrores do mundo? Mas nenhum homem tira a minha vida, eu mesmo a dou. Eu tenho o poder de estabelecê-lo e o poder de levantá-lo novamente. João 10 versículo 18. Portanto, ninguém pegou, eu larguei. Na verdade, eu acertei na humanidade. E esse é o ser que somos, o Cristo cósmico. Quando essas coisas realmente nos prendem, elas são vórtices. Um vórtice aqui aponta para a cabeça, as mãos e o lado, vórtice aqui, vórtice aqui, vórtice aqui e vórtices, as solas dos pés. Estas são as coisas que nos prendem. 2, 4, 5, 6, a estrela de Davi de 6 pontas, o mogem Davi, pregadas nela. E não consigo descrever o êxtase daquela emoção quando isso aconteceu. Mas não sabemos. Depois disso é um esquecimento total, e então viemos a este mundo pregados nestas cruzes.
Então, num determinado momento, nem um momento antes, nem um momento tarde demais, nascemos do alto, e todo o estado predestinado se desenrola dentro de nós e então sabemos quem é Cristo. Então eu lhe digo, Cristo é conhecido por você como Deus Pai somente quando o Filho unigênito de Deus está diante de você e o chama de Pai. Aquele que te chama de Pai é David, como nos diz o capítulo 20 do livro de Lucas. O que vocês acham do Cristo? De quem ele é filho? E eles responderam, de Davi. Então ele disse, por que então Davi, no Espírito, o chama de Senhor? Se Davi o chama de Senhor, como pode ele ser filho de Davi? Então Davi o chama de Senhor, e a palavra Senhor é a expressão que todo filho usava para se referir a seu pai, e referia-se a seu pai como a meu Senhor, a versículo 44. E então ele o chama de Senhor. Mas você conhece o sentimento entre aquilo que o confronta e é David. Então eu lhe digo esta noite, isso pode não parecer prático. É a mensagem mais prática que você poderia ter, porque enquanto você vagueia em sua mente, você fica pensando em quem você é. Estou lhe dizendo quem você é. Se você acreditar em mim, bem, então você sairá sabendo que eu disse, tudo o que eu acredito, se eu persistir, vou realizá-lo. Não a ele a disse isso. Foi o que você disse no início, pois o Cristo das Escrituras reside no homem. É a maravilhosa imaginação humana do próprio homem que é o Cristo das Escrituras. Então, se foi isso que Cristo disse, bem, então eu disse. E tudo o que ele disse é verdade. Então sairei acreditando que agora sou o que quero ser, que as coisas são como desejo que sejam. Seguindo essa suposição, persistindo nela, ela se consolidará e se tornará um fato. Agora, vamos entrar no silêncio. Pergunta: os vórtices que você mencionou há pouco, estavam na testa ou no topo da sua cabeça? Resposta de Neville: não, a cabeça. Toda a cabeça vira um vórtice, toda a cabeça. As mãos são vórtices, os pés são vórtices, o lado direito é um vórtice e a cabeça. Mas isso aconteceu no início dos tempos. Ele nos escolheu nele no princípio do mundo, antes que os fundamentos fossem lançados. Efésios 1 versículo 4. Esse é o único Cristo cósmico, o poder criativo de Deus, pois Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1 versículo 24. Para se expandir tem que se contrair, e esta é a contração do poder de Deus. Então a humanidade assumiu sobre si. Mas cada um é único em si mesmo, a cabeça, as mãos, os lados e as solas dos pés. E é a alegria mais extasiante do mundo. Mas isso foi apenas uma lembrança. Foi então que conduzi esta tropa em procissão até a casa de Deus, como nos conta o Salmo 42. Fui com eles em procissão e estavam todos alegres e felizes. Madalena é a feliz, aquela que é alegre, cheia de vida, essa é Madalena. Susana, ela é chamada de lírio, como conta o Cântico de Salomão, o lírio dos vales. Aqui está Susana. A história de Susana já fez parte da Bíblia, mas os primeiros pais a apagaram porque lançava uma sombra sobre eles. Ela foi acusada por 2 anciãos da igreja de prostituição. Portanto, já fez parte do livro de Daniel. E ela foi levada perante o tribunal, acusada de prostituição por 2 anciãos, e ficou provado que, porque ela resistiu aos seus avanços, eles a acusaram de prostituição. Então Daniel tentou o caso e pediu aos 2, separadamente, que nomeassem a árvore sob a qual os eventos ocorreram, e eles nomearam árvores diferentes. E assim, como é dito no capítulo 19 de Deuteronômio, isso será feito àqueles que fizeram a acusação se a acusação não for sustentada. Então a lei dizia que ela deveria ser apedrejada até a morte, portanto, eles foram apedrejados até a morte. Os apócrifos, história de Susana. Isso fazia parte das Escrituras, mas os mais velhos. Como fazem até hoje, se isso quiser lançar alguma sombra sobre sua própria chamada santidade estúpida.
Eles não percebem que a santidade não é uma passagem para o céu, absolutamente nenhuma. O que é santidade? Toda essa bobagem sobre santidade, quem irá descrevê-la para mim? Então alguém faz o voto de celibato e isso não faz parte das Escrituras. Isso é santidade? E dizem que esta vive mais porque fez os votos e virou freira, e daí? Ela não teve as experiências dessas sensações. Então ela viveu 70 anos de quê? De bobagens. Viver num corpo onde o corpo em que devemos viver, o corpo da alegria e o corpo do amor, é excrementício? Pense nisso e veja se isso não é o inferno. E então eles querem viver mais tempo nele? Boa noite.